Fica bom, aí amanhã eu olho ele mais pra mim pegar esse trem, porque aí tem que olhar várias vezes ele. Certo. Então, ó, nós temos aqui uma forma, é a forma gráfica, né? É a forma de tabela, e a outra é a forma gráfica. Então, veja, quando o fluxo é alto, qual é a região de fluxo alto? São esses dois pontos. Esse aqui é o ponto de fluxo alto, olha, o fluxo é mais 1, e a acetonitrila dele está na direita. Olha aqui, se está do lado direito aqui, é acetonitrila mais 1. Então, esse ponto é fluxo mais 1 e acetonitrila mais 1. Já esse ponto aqui também é do fluxo alto, então fluxo mais 1, mas a acetonitrila é o quê? É menos 1, tá vendo aqui, ó? A acetonitrila está do lado esquerdo. Então é fluxo mais 1 e acetonitrila menos 1. Agora nós temos esses outros dois pontos, esse e esse, né? Esse aqui e esse aqui. Esse aqui é de fluxo menos 1 e esse aqui também, né? Ambos são de fluxo menos 1. Só que esse aqui é fluxo menos 1 e acetonitrila mais 1. Tá vendo aqui, ó? O zap zap aqui, né? Parece que... Então, esse aqui é fluxo menos 1 e acetonitrila mais 1, porque está na esquerda do gráfico. E esse outro ponto aqui é fluxo menos 1 também, né? Porque está aqui, ó, mais para fora aqui. E acetonitrila, então vamos lá, fluxo menos 1 e acetonitrila é do lado esquerdo do gráfico, então é isso aqui, acetonitrila menos 1. Então nós temos esses 4 experimentos. Cada um deles resultou em uma resposta no eixo Y, no eixo Z aqui, nesse eixo aqui vertical. Então, esse primeiro ponto aqui, vamos pensar, ó, fluxo menos 1, acetonitrila mais 1. Fluxo menos 1 são esses dois aqui, né? Fluxo menos 1, ó. Qual deles que tem acetonitrila mais 1? É esse aqui, né? Esse aqui é menos 1, esse aqui é mais 1. Então, a resposta aqui foi 1.7. Então, aqui nós temos 1.7, né? Que é aqui, ó. 1.7, lá no eixo vertical, tá? Esse outro ponto aqui, fluxo 1, acetonitrila 1. Então, fluxo 1, acetonitrila 1. Fluxo 1 são esses dois experimentos. Acetonitrila 1 dá a resposta 1.5. Então, esse ponto aqui é 1.5. Esse outro aqui, fluxo 1. Então, fluxo 1 e acetonitrila menos 1. Fluxo 1 e acetonitrila menos 1. Então, é 1.9. E esse último, fluxo menos 1, acetonitrila menos 1. Resposta 2. Né? O que é 2 aqui? 2 é a resolução dos picos. Tudo que está aqui no meio é a resolução dos picos. Tá? Então, qual é a região ótima? Região ótima é essa aqui, de fluxo mais baixo. Você vai ter que escrever lá, região ótima. Não é para escrever qualquer coisa lá que não... Ó, se você vai escrever uma coisa, você tem que ler e entender. Porque na maioria, a maior dificuldade desde quando eu comecei a dar aula é essa resposta. Às vezes faz o gráfico e consegue. Mas na hora de escrever aqui o que é a região ótima, é que a maioria das pessoas erra. O que é a região ótima? Você não pode escrever qualquer coisa lá. Região ótima, acetonitrila e fluxo. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada. Então não escreva coisas que não tem nada a ver. Então, o que é a região ótima?
a região ótima acontece, ela é isso aqui, ó, tá vendo? Que é o lado mais alto, é 2 aqui, ó, tá vendo? A resolução deu a máxima, deu 2, aqui, nesse ponto. Então, a região ótima acontece quando o fluxo é baixo, tá vendo? O fluxo aqui é -1, então o fluxo é baixo. Se fosse +1 era alto, -1 é baixo. Quando o fluxo é baixo e a porcentagem de acetonitrila é alto ou baixo? Baixo, olha aqui, -1, eu já tinha anotado. É baixa também. Agora é uma frase que faz sentido. Ó. Região ótima acontece quando o fluxo é baixo e a porcentagem de acetonitrila é baixa. Ou seja, você vai lá no laboratório, faz um experimento com fluxo baixo e porcentagem de acetonitrila mais baixa, né? Que nesse caso aqui, ó, fluxo baixo é 1 ml por minuto. Acetonitrila baixa é 30% de acetonitrila na fase. Então, vai no laboratório, faz esse experimento que você vai conseguir uma resolução ótima dos picos, uma resolução de 2. Entenderam? Sim. E a número 1 é alta. Número 1, o quê? A número 1, o taninos lá é alto. Eu me desconcentrei aqui desse trem que deu o chute aqui e voltou ao normal meu computador. Tava apagando meus trem tudo, depois voltou tudo de novo. Então, vamos colocar aqui a número 1. Catiele, então me diz aí, qual é a condição ótima? Está lá no pico maior, né? Do tempo. Sim, o pico maior. Então, para eu ter um máximo teor de taninos, isso que é a condição ótima, eu preciso trabalhar com qual tempo e qual temperatura? Ó, do mais um aí. Oi? Do mais um? Não Mais um de entendi. quê? De tempo ou de temperatura? Tá no tempo lá. Mais O um. tempo mais um, Menos isso, um porque tá está na lá, ó, temperatura. tá lá atrás. Mais um de tempo e temperatura. Menos um. Tá lá embaixo, né? É -1. Então é aqui a condição ótima, porque temperatura -1 é desse lado esquerdo aqui, ó. Ah, Isso aqui é que é a temperatura -1. Olha o eixo, esse aqui é o eixo da temperatura. Ele tem 2 experimentos de temperatura baixa e 2 de temperatura alta. Agora me responda, qual é a condição ótima? no mais um. Mais um No de mais quem? Ó, você precisa de do 2 tempo. do tempo, Ah, isso. Ó, é. condição ótima. Tempo mais um. E temperatura? Menos. Menos um. Tá lá embaixo. Lá. Tá aqui? Então é aqui que é a condição ótima? Sim. Esse ponto aqui está mais alto do que esse? Condição Não, ótima é com não. tempo 1 positivo e temperatura 1 positivo também. Sim. Porque olha aqui, ó, Catiele. A condição ótima é aqui. Que ponto é esse? Esse ponto é de tempo mais um. Você tem que parar e entender esse gráfico.
Esse gráfico tem 4 pontos. Esse ponto aqui, todos os pontos que estão lá atrás, ó, aqui atrás, todos esses pontos, eles são de tempo mais 1. Porque, olha, o tempo mais 1 não está lá atrás? Sim. Então, os que estão lá atrás são de tempo mais 1. E, além disso, nós temos também outra separação, que é aqui, ó, temperatura. Aqui temos temperatura menos 1. Esses 2 pontos aqui, ó, não tá na esquerda do gráfico? Se está na esquerda, é temperatura menos 1. Se está na direita, é temperatura mais 1. Então, esse ponto aqui, ele está na esquerda? Não, então não é temperatura menos 1. É temperatura mais 1, ele está na direita. Tá? Então, ele é temperatura mais 1. Olha, ele está na direita, é temperatura mais 1. E ele está no fundo ou aqui no nosso lado aqui do computador? Do Tá lá lado. no fundo, tá lá atrás, ó. Em termos de tempo, 100%. em termos de tempo, ele tá lá atrás, ó. Ó, tudo que tá aqui atrás é tempo mais 1. Entendeu? Sim. Então, a condição ótima é isso aqui, que é tempo mais 1 e temperatura mais 1 também, tá? Ou seja, ele está na direita, temperatura mais 1. E está lá no fundo, né? Tem 4 lugares, ó. Direita, Então, esquerda. olha esses dois ciclos que estão, né, estão mais altos. Tipo assim, eu sempre olho o que está mais alto. Aí eu Olha o que está vou, mais né, alto. buscar o mais, se está no mais ou menos, né? Olha o que está mais alto e vê qual é o tempo dele e qual é a temperatura dele. E o mínimo não deveria também olhar, não, para poder falar ou não precisa? Porque é Não, do outro porque falar. aqui a gente está otimizando a condição máxima de extração. Se eu tivesse pedindo a condição mínima, aí sim, você olharia esse. Entendeu? Ah, dá, porque tá lá para aumentar a extração, né? Muito, né? Porque olha a pergunta. Foi feita uma otimização para aumentar a extração de taninos. Se eu quero aumentar, quando eu obtenho a máxima extração, eu estou aumentando, né? Entendeu? Então vamos lá, né? Eu vou fazer agora a letra número número 3, né? Então nós temos aqui, ó, foi feita a otimização para aumentar a dureza de uma cerâmica de um determinado piso. Os fatores avaliados foram temperatura de aquecimento, né? O menos 1 é 400 e o mais 1 é 500. E a porcentagem de uma certa argila. 25 é o menos 1 e 35 é o mais 1. Em um planejamento fatorial 2 ao quadrado. Calcule os efeitos principais, o secundário, faça a superfície de resposta e indique a condição ótima. Tá, então vamos. Ctrl C. Esse é o exercício 3. Então, nós temos aqui temperatura, porcentagem de argila, temperatura vezes argila. É igual esse vezes esse. Para a gente calcular o efeito da interação. Dados, análise de dados, regressão, ok. Y tá aqui. Opa.
X está aqui. Então, efeitos 3. Enter. Está aqui. Então, o efeito da temperatura é 0,15 e da porcentagem de argila é 0,2. Quer dizer o quê? Aumentando a temperatura, aumenta a dureza em 0,15 unidades. Aumentando o nível da argila de 0 para 1, aumenta a dureza em 0,2 unidades. Então, a pergunta, os efeitos principais. Efeitos principais. Aí você coloca temperatura e argila, esses valores. Temperatura 0,15, argila 0,2. E o efeito secundário 0,05. Ok. Faça superfície de resposta. Aí a gente vai lá e coloca os dados naquele formato. Começa aqui numa célula vazia, menos 1, 1. Volta para a célula vazia, desce, menos 1, 1. Aqui pode ser temperatura. E aqui, porcentagem de argila. Quando é menos e menos, a dureza fica 3,3. Quando é menos da temperatura e mais da argila, então é esse experimento 3. A resposta fica 3,6. Quando é mais da temperatura e menos 1 da argila, a resposta fica 3,5. E quando é mais e mais, que é esse experimento 4, que é temperatura mais 1 e argila mais 1. Temperatura mais 1, argila mais 1, dá a resposta 4 de dureza. Pronto, agora é só plotar, inserir superfície, ok, apago. Aqui o valor mínimo o valor mínimo foi 3,3, então eu posso colocar aqui a partir de 3. Tá bom já. Adicionar elemento. Horizontal. Vertical. Profundidade. Esse aqui é o inequívoco, que é dureza da argila, que vai aqui até 4, né? Esse aqui é o que está na horizontal lá, que é porcentagem de argila. Outro, portanto, só pode ser a temperatura. Vamos alterar o padrão de cor. Degradê. Coloco todos cor Arial 12 ou 14 e uma fonte preta. Tá aí, Ctrl C. Vou colocar aqui a resposta. A condição ótima é quando? Aí nós vamos ter duas coisas. A porcentagem de argila está no nível X e a temperatura está no nível Y. Agora vamos ver se X é mais baixo ou mais alto e se Y é mais alto ou mais baixo. Então, a condição ótima. Me diz aí, ô Catiele, a condição ótima para ter máxima dureza da argila
ela se dá com a temperatura no nível mais alto, a temperatura no nível mais alto ou mais baixo? Mais alto. Mais alto. Olha, mais E a porcentagem de argila no nível mais alto ou mais baixo? Baixo. baixo. É bom que vocês chutam, né? E tem 50% de chance de acertar. Ah, não é possível. Deve ser o comparado igual aquele outro, então? Vindo aqui pro. Todos é igual, você tem que aprender a ler o gráfico. Porque tem um tá parecido um pouco os pontos, né? Tá mais alto. Onde está o ponto máximo aí da figura? Mais um na temperatura. Isso, mais um da temperatura. Né? Por quê? Mais um da temperatura quer dizer o quê? Que está à direita, que está à esquerda, ou que está atrás ou na frente? Lá atrás, na Lá direita, né? atrás. Tudo que está lá atrás é mais um de temperatura. Seja na esquerda, seja na direita. Tá? Então, temperatura você já definiu que é no mais um. Agora, a porcentagem de argila, ele está na esquerda ou na direita? O ponto máximo lá, ele está no lado esquerdo do gráfico ou no lado direito do gráfico? Esquerdo. Esquerdo? Olha aqui. Esquerdo e direito. Não é isso? Ah, tá. Tô achando que é as pontas de cá. Não. O gráfico, de uma forma geral, né? Ele tem o lado Direito. esquerdo e o lado Ele tá direito. do lado direito. E ele tem atrás e na frente. Né? Então, o ponto mais alto em relação à temperatura, você já disse, é o mais um, porque está lá atrás. Né? Então, ele é atrás esquerdo ou ele é atrás direito? Direito. Não é o Direito. da temperatura mais um? Ou se da argila, você tá perguntando? Não, mas temperatura mais um poderia ser esse ou poderia ser esse. Esse aqui também é temperatura mais um. Olha lá. Ó, temperatura mais Mas um. ele tá mais Poderia ser esse ou esse. Mas você quer esse. Esse tem ele tá mais, argila mais um ou menos um? mais Por favor, a um. temperatura vai até nesse outro pontinho aí, né? Vermelho, né? Temperatura, ó, É a parte todo maior, esse. né? Não, ô, Raimundo, é o seguinte. A temperatura é qualquer ponto aqui do gráfico, qualquer ponto aqui, ele tem uma certa temperatura e tem uma certa porcentagem de argila. Então, nós temos 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Desses 4 pontos, a gente vai escolher o mais alto, porque é ele que tem a resposta máxima de dureza de argila. Então, é esse que a gente interessa. Aí, o que vocês têm que ver nesse ponto é qual é a temperatura dele, se é mais alta ou mais baixa. Olha, nós temos aqui nesse eixo de profundidade a temperatura mais alta é lá atrás, mais baixa é aqui na frente. Ó. Vou separar aqui, ó. Do lado de lá, aqueles pontos lá, esse e esse, eles têm temperatura mais alta. Entendeu até aí? Sim. Entendeu, Raimundo, também? Ah, deu para pegar um pouquinho aqui, pro. Olha, deixa eu mudar o tipo de gráfico aqui. Esse negócio é mesmo, porque cada vez muda a pergunta. Mas você queria que toda vez fosse o mesmo exercício para você
Fazer o Não, porque assim, é complexo, Gai, tem nada que para mim, igual dá para identificar qual que é o ponto mais alto. Aí tá na temperatura. Da argila também que tá aqui tá no mais um, tá para mim é do lado esquerdo contando, mas aí já olhando no gráfico já é de outra maneira, do lado esquerdo, lá do outro lado. Ó, agora eu tô olhando o gráfico, eu tô olhando o gráfico por cima, como se você tivesse, como se tivesse vindo aqui, ó, e colocado seu olho aqui em cima, ó. Colocado seu olho aqui. Tá, aí você tá vendo por cima. Aí você tá vendo ele assim, ó. Então, quanto mais escuro, mais alta é a quantidade a dureza, né? Então, ó, temos 4 pontos. Opa. 1, 2, 3, 4 pontos. Correto? O ponto de máxima dureza é esse aqui. Ele tem temperatura alta ou baixa? É alta da temperatura. Alta. Temperatura não é lá em cima? É alta. E a argila? É alta ou é baixa? Olha, a argila é esse eixo aqui. Para cá, para a esquerda, é baixa, né? Olha, -1. Então, é baixa a quantidade de argila. E para a direita, é alta. Então, esse ponto aqui, que é o mais escuro, ó, mais escuro, logo é o ponto ótimo. Ele tem alta temperatura e quantidade de argila, ele tem baixa ou alta? Hein? Tem que ser essas pontos mais escuros, para mim é alto, né, professor? Alto. Olha, nós temos aqui, ó, temperatura alta, temperatura baixa. Ó, temperatura +1 e -1. Para cima é temperatura alta e para baixo é temperatura baixa. Ok. O que mais que nós temos? Outra divisão do gráfico. Argila. A gira para a Argila. esquerda é baixo, para a Isso. direita é alto. E para a direita é alta. Entendeu? Então, nós temos 4 possibilidades de ponto ótimo. Aqui é quando a argila é baixo e temperatura é baixo. Aqui é quando... Opa! Aqui é quando a argila é alto, né? Tá vendo que a argila aqui tá +1, ó. Tem aqui de -1 até +1, ela tá no +1. E a temperatura tem o -1 e o +1. Então, é argila alto e temperatura baixo. Temos essa outra opção aqui, que seria argila baixo, né? Tá lá do lado esquerdo, mas está lá no alto, então é temperatura alta. E temos essa opção, que seria temperatura +1, portanto, alta, e argila também +1, portanto, alta também. Então, temperatura mais alta e argila mais alta. Qual desses 4 pontos é o ponto ótimo? É esse ponto aqui. Por quê? Porque ele está mais escuro no gráfico, tá? Quando a gente coloca aqui sem olhar por cima, né? A gente vê, ó, esse ponto aqui que é o mais alto. Você poderia olhar até aqui também, ó. Ó, o ponto mais alto aqui é esse. Ó, tem 4 pontos. Cada um deles tem uma dureza de argila. A mais dura é essa, que é 4. Ela tem porcentagem de argila mais alta e tem temperatura mais alta. Ó. Entendeu? Entendeu aí, Raimundo? Sim, acho que Tchê? tá entrando na cabeça.
isso aí. Oi? Oi? Nessas numerações é bem melhor. Então, E na depois eu numeração aí, entendi. o mais alto é o 4, né? É, o 4 que tem temperatura alta e argila alta. Então, a resposta seria a condição ótima é quando a porcentagem de argila está no nível mais alto e a temperatura está no nível mais alto. A Ok? justificativa só essa tá bom, né, professor? Do jeito que você falou assim, mais ou menos, né? Essa é a última parte da pergunta. Calcular os efeitos. Já calculou. Fazer a Nossa, tomara que superfície. na hora da prova eu não confunda esse negócio de responder. Então, Porque tem hora que dá para entender no gráfico, mas na hora de falar aí, que palavra, né? não, para falar é o seguinte, você vai falar assim, ó. Falar, Você vai falar assim, ó. Ó, vamos dizer que é a número 4. Eu não fiz nada ainda, mas se eu fosse responder, a condição ótima é quando a porcentagem. O que está sendo avaliado? Porcentagem de polpa e porcentagem de açúcar. Então, a condição ótima é quando a porcentagem de polpa está no nível. Aí aqui que eu tenho que definir. Mais alto ou mais baixo? ah, tá bom. Então eu posso, tipo, pegar essa frase e só vou mudar para responder, né? E aí É. fica mais fácil. Então, E a porcentagem de açúcar está no nível. Aí você vai falar se é mais alto ou mais baixo. Sempre você vai dizer assim, a condição ótima é quando um efeito está em um certo nível e o outro efeito está no outro nível. Ok? ok. Então tá, pessoal. Então, mandem lá na tarefa, tá? O arquivo de vocês. E na semana que vem, antes da prova, eu vou corrigir a número 4. Professor, Sim? aí dá um jeito de colocar uns vídeos aí, porque eu não fiz, aí amanhã cedo eu vou fazer. Tá. Mas os vídeos, se você for lá no canal, deixa eu ver aqui, Gerlon de Almeida, e você procura vídeos. É porque os outros também é tudo igual, né? Da última aula. Então vamos ver aqui, ó, playlists. É esse aqui, planejamento e otimização de experimentos. Então, cadê aqui a aula? Gerlon. Sim, E só tirar uma dúvida aqui, porque o gráfico do 4 ficou super diferente de todos, né? Aí, no meu entender, deu aqui que o que ficou no nível mais alto foi a porcentagem da polpa, né? Que tá lá no nível mais um. E agora, porque, tipo assim, ficou uma ponta muito baixa do lado do açúcar. Aí eu entendi que ele seria o mais baixo, porque ficou muito assim inclinado, sabe? Não sei se seria certo mesmo. então peraí que a gente já vê isso aí também. Ó, aqui, ó, superfície 2 ao quadrado, tá? Então é esse aqui, ó, superfície 2 ao quadrado. Aqui, ó, como plotar, aula 12, parte 5. Como plotar, plotando a superfície de resposta 2 ao quadrado no Excel. Beleza aí, Raimundo? Tá beleza.
Vamos ver logo essa 4 aí. Que aí a gente já tira a dúvida. Vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esses dados aqui, dá 3, Ctrl C, Ctrl V, eu vou aproveitar esse aqui também, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou lá, copiar, Ctrl C, Ctrl V, porcentagem de polpa, porcentagem de açúcar, Ctrl C, Ctrl V. Então, esse aqui vai ser polpa vezes açúcar. E a resposta vai ser a nota do suco, que é esses valores. Ctrl C, Ctrl V. Tá, então, aqui, vamos colocar aqui, ó, porcentagem de polpa. E aqui, porcentagem de açúcar. Menos 1. Então, porcentagem de polpa e de açúcar, menos 1. A nota do suco foi 7. O segundo experimento, porcentagem de polpa, 1. E açúcar, menos 1. Nota 8,5. O terceiro experimento, nota 6,5, que é porcentagem de polpa, menos 1 e açúcar, 1. Ó, polpa, menos 1 e açúcar, 1. A nota 6,5 e a última da nota 9,3. Por aqui a gente já pode responder, ó, a condição ótima, desde lá de trás, ó. Qual é a condição ótima? Essa aqui. A condição ótima é quando porcentagem de polpa, aqui, nível mais alto. E a porcentagem de açúcar, mais alto também, que é o mais 1. Ó, é 9,3, porcentagem de polpa está aqui e porcentagem de açúcar está aqui. Só a justificativa quase sempre é as mesmas, né? Assim, do exercício, né? É, porque a pergunta é a mesma, né? Qual a condição ótima? Condição ótima é quando, né? Aí você vai dizer qual é o fator e qual é o nível. Os dois fatores, você vai ter que dizer qual é o nível de cada um dos dois fatores. O nível do fator polpa é mais 1, é o mais alto, e do fator açúcar também é o mais 1, que é o mais alto. E o gráfico deu diferente, por isso que eu fiquei confuso. O gráfico. Pega aqui onde está zerado, seleciona, inserir. Ok. Professor, mas nessa Apago. tabela aí já deu para resolver o exercício, não já? Não, porque eu pedi, deu para resolver só a parte, só a última pergunta. Olha, quantas perguntas eram? Calcule os efeitos, Até os principais e efeitos. secundários. Não foi resolvido. Faça superfície, não foi feita. Indique a condição ótima. Ok, indicou a condição ótima. Entendeu? Então vamos lá, melhorar aqui. Começar aqui na nota 5. Aqui, ó, o Catiele. Condição ótima aqui. Então deve ser por isso que meu gráfico ficou muito estranho. Porque tá um 7, né?
Mínimo. Então, aqui, açúcar. Aqui, porcentagem de polpa. E aqui, a nota do suco. O meu ficou diferente, professor. Quê? Você colocou 5, aí tá parecendo 10 aí. Eu coloquei 5 no mínimo. Não, mas isso aqui tanto faz. Não precisa colocar. É só mais ou menos, sabe? Porque a nota menor é 6,5. Então, eu coloquei 5 aqui, mas eu poderia ter colocado 5,5, poderia ter colocado 6. E quando a gente vai mudando aqui, aí ele começa a mudar o mais alto também, por conta própria. Aí, ó, tá vendo? Uhum. Mas essa figura aqui não tem nenhuma diferença dessa anterior aqui, ó. Opa, Mas a minha qual que é a primeira tava diferença? super diferente. Tava bem colada aí embaixo, sabe? E aquela parte de lá tava bem inclinada. Agora que mudou. A questão das notas não justifica nada não, né, professor? Não, porque isso aqui, ó, é só um gráfico. Se você coloca um gráfico um pouco mais esticado, um pouco mais largo, um pouco mais, você não muda nada. O que importa é que a condição ótima tá aqui, ó. Ela é porcentagem de polpa, ó, mais um, e ela é porcentagem de açúcar, mais um também, que é o que a gente já tinha respondido antes, só olhando aqui ou aqui, tá? A figura tem que estar condizente com o que a gente olha na tabela. Vamos calcular aqui então os efeitos, né? Dados. Então, a 2 só deu o mínimo porque esses 2 pontos tá lá embaixo, né? Nessa Quê? conta aí, dessa. Tipo, por exemplo, a número 2, os dois deram, né, no valor mais baixo, por causa que essas pontas estavam lá para baixo, né? Não tava para cima, igual nesses outros gráficos. Eu olhando aqui a 2, tá lá para baixo, né, o gráfico. As Você tem que pontas. olhar onde é que tá o ponto ótimo. O ponto ótimo da 2 está aqui. Uhum. Porcentagem de acetonitrila, menos 1. E fluxo, menos 1. Se você olhar na tabela também, o máximo valor aqui é esse, o 2. Fluxo, menos 1. E acetonitrila, menos 1. Ok? Ok. Então, agora, só falta aqui a regressão para calcular os efeitos. Dados, análise de dados, regressão, ok. Y, já está lá. X, já está lá. Então, esse é o efeito 4. Tá? Então, aqui, ó, repetindo, né? Y é isso aqui. X é daqui até lá. Até aqui. Quero que gere uma nova planilha chamada efeito 4 e tem os rótulos. Por quê? Quando eu selecionei essa linha primeira. Então, tem que ter o rótulo. Tá aqui, então, efeitos principais. Ctrl C. Efeito secundário. Tá aí. E a condição ótima é essa daqui, né? Que tem porcentagem de polpa e porcentagem de açúcar
nos níveis mais altos. Ó, de polpa e de açúcar. Ambas foram no mais 1. Beleza aí, pessoal? Podemos encerrar? Sim. Beleza, então. Tchau, até semana que vem. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. De nada. Tchau, tchau. Professor, Oi.